amigos e minhas amigas, ouvintes, vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Nosso programa vai ao ar na Rádio Nova Aliança aos domingos, às 20 horas, e na sequência você fica com a Palavra do Pastor, o nosso programa de Dom Paulo César, que nos acompanha também pelas ondas do rádio. Nós estamos retransmitindo este programa pelo YouTube, Facebook, nossas redes sociais no @CJP Brasília, e nessas redes sociais o nosso programa vai ao ar aos sábados, às 11 horas da manhã. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, sou vice-presidente da Comissão Justiça e Paz, e hoje eu tenho a alegria de receber Marilda Lima. Marilda Lima é coordenadora da Pastoral do Menor Nacional e também atua diretamente com os menores infratores e com as questões do ECA. O motivo do nosso programa hoje é o seguinte: nós estamos fazendo esse programa porque o ECA faz aniversário. Então nós queremos trazer aos nossos ouvintes informações importantes sobre a vivência da Pastoral do Menor e a importância da integração dos menores infratores à sociedade. Marilda, seja muito bem-vinda, você tem a liberdade neste programa, faça a sua apresentação, diga as coisas que tocam o seu coração, falando com os nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança. Olá, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. É muito importante esse assunto, o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque significa falar do direito de crianças e adolescentes no Brasil. Essa semana nós temos os dados muito tristes da fome no nosso país. E a fome atinge principalmente crianças e adolescentes. E atinge ainda mais crianças e adolescentes de famílias negras. É fundamental nessa trajetória de 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse dia emblemático, 13 de julho, falar sobre dignidade dessas crianças e adolescentes. Eu sou Marilda, eu tenho 57 anos, já fui uma adolescente, já fui uma jovem, hoje sou mãe, sou vó e, sobretudo, sou uma agente da Pastoral do Menor, que milita nessa área há mais de 45 anos. Pastoral do Menor nasceu do coração de uma pessoa que todos vocês devem lembrar, Dom Luciano Mendes de Almeida. Dom Luciano Mendes de Almeida reuniu pessoas desse Brasil todo por uma indignação diante do sofrimento de tantas crianças e adolescentes do Brasil. E ele disse, é preciso fazer alguma coisa. E nesse fazer foi feito um convite. Esse convite foi feito para padres, para religiosas, para as pessoas da comunidade, por exemplo, a minha mãe, a Miralda, uma pessoa da comunidade eclesial de base, lá de São Paulo, do setor São Mateus, e congregou tantas mulheres das comunidades, e ele dizia assim, Dom Luciano, essas mulheres tão simples, na periferia, com tão pouco, conseguem fazer tanto por seus filhos e filhas, elas podem ser educadoras e fazer mais por muitas crianças, por aquelas mulheres que têm menos ainda. E assim começou esse embrião da Pastoral do Menor. E ele chamou a irmã Maria do Rosário, salesiana, e veio junto a Ruth Pistori, que já trabalhava dentro da instituição da antiga FEBEM de São Paulo. E lá nós encontramos, que todos vocês conhecem, o padre Júlio Lancelotti, ali dentro também da FEBEM, buscando essa dignidade. Então, naquele momento, é como se fosse um caldeirão de pessoas que Dom Luciano foi congregando em função da temática criança e adolescente. Isso são os anos do final dos anos de 70, 77, 79, início dos anos 80. Então veja que a caminhada é longa, ela começou muito antes do próprio aniversário do Estatuto, mas foi olhando essa realidade, olhando essa precariedade, que
que começaram essas ações de solidariedade. E solidariedade é um dos eixos da Pastoral do Menor. É preciso ser solidário, que é o que o Papa Francisco pede para nós hoje. Não é possível ficar indiferente ao sofrimento, é preciso fazer alguma coisa. Mas nós vimos que a gente fazia, aparecia mais criança, mais problema, mais dificuldades. Então, foi pensada essa questão de que era preciso olhar mais profundo, sabe? Jogar as redes em águas mais profundas. E daí veio esse olhar para a legislação. Então a gente tinha um código do menor que colocava essa criança e adolescente como objeto da lei. Então ele era um objeto, ele não era visto como um sujeito que tem direitos. E esse é o novo paradigma do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a Pastoral do Menor foi descobrindo isso, fazendo reflexão, a partir da luz dos evangelhos, olhando essa centralidade na criança, no adolescente. A gente teve um grupo enorme que reunia outras igrejas. Então nós fizemos 12 semanas ecumênicas durante 12 anos. E refletindo e olhando com essa força da luz da palavra de Deus, a gente foi tendo essa intuição do Espírito Santo de que era preciso mexer nessa legislação. E no contexto geral, a gente estava vivendo a abertura democrática, já não cabia mais aquele governo de ditadura, e nós participamos efetivamente na Constituição de 1988. Então nós conquistamos o artigo 227 com muitas assinaturas, e esse artigo é o pilar, a centralidade para a questão da política pública em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Porque o que ele fala? Ele diz que é dever da sociedade e da comunidade, da família e do Estado garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. E que essa prioridade, ela é uma prioridade absoluta. Veja que é uma redundância, porque se já é a prioridade, mas como no Brasil, devido às mazelas, veio a palavra absoluta. Então, esses 33 anos de caminhada do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente ainda deve essa prioridade, que essa prioridade significa orçamento, recurso público, educação, saúde, que a gente possa olhar o nosso país e ver que as crianças e adolescentes estão com seus direitos garantidos. É tão bonita essa história, as pessoas pensam muitas vezes que todo esse arcabouço legal surgiu da noite para o dia, né? E você vê, são anos e anos de trajetória. Você que participou e participa desse processo de construção, podia falar pra gente por que é tão importante defender a questão de manter a idade do ECA para separar essa questão da maioridade penal? É muito importante a gente entender o paradigma da proteção integral. Então esse paradigma ele está ligado com a Convenção Internacional que os países, a maior parte dos países do mundo aderiram a essa convenção. Então a convenção é muito importante, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Estatuto tem o coração dessa convenção. Então o que a gente quer dizer? Num país em que a gente ainda tem tantas violações, é só a gente olhar o noticiário de hoje. Enquanto nós estamos aqui nessa conversa, crianças estão sendo abusadas, crianças estão tendo violência doméstica, crianças estão sendo prejudicadas, usadas, estão sendo exploradas no trabalho infantil, adolescentes estão sem perspectivas, a questão da drogadição. Então é preciso primeiro tornar essa criança, esse adolescente na centralidade dessa sociedade, que eles sejam sujeitos. E para que isso aconteça, é preciso que a gente tenha um sistema de garantia de direitos que funcione, que envolve todas as políticas públicas básicas. Quando esse adolescente tiver um momento de fragilidade, como todos os adolescentes vão ter, porque eles estão na formação da sua identidade, da sua personalidade,
É preciso que a gente tenha uma ação que o Estatuto propõe, que são as medidas socioeducativas. É uma medida do tamanho proporcional àquela fragilidade que aconteceu com o adolescente, e ela é social e educativa. Ela não é punitiva, porque esse adolescente ainda é um ser, como o Estatuto preconiza, em formação. Lá tem uma palavra que eu gosto muito, eu sou pedagoga, ele é a peculiaridade do desenvolvimento enquanto eu sou um bebê na barriga da mãe, depois quando eu sou ali a criança, depois o adolescente. Então essa peculiaridade de estar em desenvolvimento requer medidas socioeducativas, ao invés de medidas punitivas. A medida punitiva, ela é para o adulto, que já está formado e tem condição de discernimento total. E quem fala que o adolescente, por exemplo, que essa condição punitiva deveria ser adiantada, ou seja, a idade penal deveria ser diminuída? Então, quando se fala disso, é porque a gente precisa entender melhor do desenvolvimento integral. A gente sabe que todo amadurecimento psíquico, ele vem em etapas. A gente até brinca, né? Nossa, mas esse cara não cresceu? A gente não fala assim? Às vezes na nossa família, você tem que crescer. Então, crescer é um processo complexo. E crescer com falta de condições, quais são as condições? Presença da família, da convivência familiar e comunitária, alimentação e tantos outros direitos, vai dificultar esse amadurecimento psíquico, vai trazer algumas sequelas, algumas fragilidades. Por isso que a gente diz que é preciso que até os 18 anos se tenha todo esse arcabouço voltado à medida, o sócio e o educativo, que essa força ela é muito maior que o punitivo. Nós todos, né, a nossa geração, eu tenho 57 anos, mas tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que, minha mãe ainda era um pouco mais agitada, mas um pai que nunca bateu. E nós temos gerações anteriores que o único recurso que tinha era a violência ali, né, ou vamos dizer, a punição. E a gente acredita numa sociedade em que o amor, o afeto, a acolhida, a conversa, isso seja a forma de educar, de formar. Então eu gosto muito do texto bíblico, né, quando Jesus vai lá, porque ele é chamado para cuidar da Talita, e o pai está desesperado, e a primeira coisa que ele faz é tocar a Talita, e a Talita volta à vida. Então, o que os nossos adolescentes estão precisando é desse toque. O toque da presença, o toque da conversa, o toque da oportunidade, da profissionalização, da educação, do esporte, do desenvolvimento integral. Às vezes até da alimentação, até da alimentação, uma moradia digna. Exatamente. A gente sabe também que tem muita questão de drogadição, que é uma fuga, né, desses adolescentes. Marilda, você tem uma experiência de contato direto com esses jovens. Conta pra gente um pouquinho o que te moveu nesse caminho ao longo dessa trajetória e o que ainda canta no seu coração sobre essa trajetória. Essa trajetória fala de mim mesmo, da pessoa aqui que está conversando com vocês, que se chama Marilda. Porque eu sou uma pessoa que sou filha de nordestinos que vieram para São Paulo, naquela esperança, né, de uma vida melhor, e a vida muito dura para nós, né? Eu falo nós, né? Mas meus pais que chegaram, e a gente chega numa periferia que não tem nada, não tem água, não tem luz, não tem saneamento básico, as moradias precárias. A gente tinha lá o conflito daqueles terrenos que foram loteados, e nós tivemos acolhida no espaço da igreja, por causa de Dom Paulo e por causa de Dom Luciano. Então, a igreja era o único espaço de acolhida daquela população.
E foi ali naquela igreja que a minha mãe, com outras mulheres e outros pais, começaram a buscar uma consciência política, mas essa consciência política ela vinha desse evangelho que fala que o reino de Deus é um reino de justiça e fraternidade e de igualdade. Então é uma consciência de ligar a nossa fé com a nossa ação e transformar aquela realidade e perceber que aquela realidade pode ser transformada quando nós todos nos damos as mãos. E então eu fui uma menina que pude participar desse centro comunitário, que Dom Luciano chama Centro Educacional Comunitário. Eu tinha 13 anos. E a partir dali, o meu mundo foi mudando, eu vi possibilidades, a gente foi tendo encontros com pessoas que estavam na universidade, que estavam na PUC, com as irmãs, com as religiosas. É importante que a gente faça com que as crianças e adolescentes sonhem, né? Que elas possam ver que elas podem ultrapassar os seus limites. O limite é a realidade, que é dura, mas existe formas junto, principalmente vivendo em comunidade, buscando políticas públicas, que a gente pode ultrapassar isso. Então, eu sou a geração da minha família, né? Elas são em 5 irmãs e tem uma que conseguiu fazer a faculdade, que é a tia caçula. Aí depois eu sou a geração que vai acessando. Aí vem a geração dos meus filhos que já deu outra sete, meus netos vão dar outros saltos. E aí lembrar das minhas origens, né? De que apesar de parecer que já é muito tempo, mas nós todos que somos negros e negras, faz pouco tempo que uma mulher negra não estaria aqui nessa mesa, nessa tarde, fazendo esse depoimento, porque não havia espaço para nós que somos negras e negros. Então o mundo é dessas possibilidades quando há acolhimento, a consciência política e a mudança que vem de um lado pela legislação e de outro pelas políticas públicas. Olha, Marida, você falou uma coisa fundamental que a gente precisa tratar, que é a questão do racismo estrutural e de como esse racismo estrutural se transforma numa armadilha perversa, porque quando nós olhamos as estatísticas, a maior parte dos adolescentes internados é negro e negra. Exatamente. Então a gente não tem como fugir dessa discussão do racismo estrutural. Como que dentro da pastoral do menor existe essa abordagem, o reconhecimento desses jovens adolescentes negros e negros de periferia e o enfrentamento disso? Olha, eu digo que a pastoral avançou muito em várias dimensões, mas essa é uma lição a fazer. A questão do racismo estrutural, porque é como se fosse ainda velado. Então, nós temos dificuldade de falar da questão do racismo. Eu mesma, faz pouco tempo que eu tenho falado dessa questão de ser negra, de vir da periferia, porque é assumir essa consciência. E eu vim aprendendo isso com os jovens, com os adolescentes, né? Que vão assumindo as suas características, os seus cabelos, a sua música, e estão muito mais abertos. Então eu falo que eu estou num processo de alfabetização racial, e a gente chama de letramento racial, e isso a pastoral do menor, como a nossa igreja, porque a nossa igreja é uma igreja branca, na questão do poder, na questão de quem está à frente, né, da fala, e a gente precisa caminhar muito. Então a própria pastoral do menor precisa caminhar, a igreja como um todo precisa caminhar. Essa é uma lição ainda a fazer. Eu acho que também a sociedade como um todo, isso é um reflexo da nossa sociedade que muitas vezes nega esse racismo. Porque é velado, né? Então por isso que eu fico muito de olho nessa juventude, porque eles não têm tolerância com a questão racial. Porque a gente foi naturalizando esse processo. E essa geração de hoje, eles não toleram. Um dia minhas filhas falaram uma coisa para mim, aquilo mexeu comigo, né? Que a professora pulava a cabecinha, sabe? Ela passava a mão na cabecinha das crianças
e pulava a cabecinha delas, porque o cabelo é crespo, né? Porque a gente intui que o cabelo com trança, o cabelo crespo é sujo, né? É uma ignorância, né? A professora fazia aquilo no gesto automático, mas veja essa memória que elas carregam dentro delas, que elas só foram processar depois que elas cresceram, né? Que aquilo era uma forma de rejeição pela cor da pele. Com certeza, né? E às vezes uma tentativa de enquadramento, né? Exatamente. De determinado padrão. Então, assim, a questão da criança, a questão da mulher, vocês veem aí todo o feminicídio e a questão racial são questões que nós temos que acelerar e que a gente tem muito a fazer. E o fazer significa trazer essas pessoas para os lugares de liderança. Sim. Elas precisam ocupar os espaços de liderança, porque é isso que vai fazer uma mudança também na sociedade. Porque conforme a gente não vê quem está no poder com a nossa cor da nossa pele, é como se aquele lugar nunca fosse nosso, não faz parte. E ele faz parte, é um lugar que foi negado historicamente. Então, as crianças e adolescentes, a gente tem um país, né, com uma estatística, agora a gente vai ver os dados do censo, né, mas com mais da metade da população de cor parda e preta, então é preciso que essa população seja reconhecida. Reconhecida e valorizada, devidamente valorizada também. Está tendo agora o Julho das Pretas, por exemplo, né? Isso. Que é uma iniciativa de valorização das mulheres negras e das suas contribuições para a sociedade brasileira, que são sistematicamente apagadas. Mas, marido, eu quero falar um pouco mais sobre você e o que você diria para alguém que entra na pastoral do menor agora. Eu diria que agora a gente tem um arcabouço legal que nos permite fazer a proteção das crianças e adolescentes. Então, é inadmissível que as violências contra crianças e adolescentes continuem acontecendo e essa naturalização, porque sempre foi assim, essas coisas no mundo. Então, assim, nós temos meios para fazer a proteção. Nós vamos ter agora, em outubro, a eleição do Conselho Tutelar, que é um órgão fundamental no sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, você tem que ir lá saber quem que está aí, quem que vai, né, fazer parte, né? A gente vai escolher esses conselheiros. Olha a oportunidade. Vamos escolher pessoas para proteger a criança e o adolescente dos nossos territórios. Então, participe. Saia em outubro para eleger, mas eleja alguém que você conhece, que você sabe da história e que depois você possa estar ali, né, junto com essa pessoa, cuidando dessa proteção. O Conselho Tutelar tem um papel tão importante porque ele é distrital, né? Aqui em Brasília, eu sou de São Paulo, estou em Brasília. E aqui vocês falam muito dessa questão do distrito, né? Em São Paulo a gente também fala distrito, mas ele vai cuidar daquele território menor. A ideia nossa é que isso seja de uma forma tão bem feita que a violência, essa violência do nosso cotidiano, que ela vá saindo do nosso cenário e a gente acredita que a gente vai ter um país onde as crianças e adolescentes, todas elas, terão a garantia da proteção integral. É inadmissível um país em que crianças e adolescentes sejam violentadas por todo tipo de violência, seja a moral, a psíquica, a física. Um país só pode ter um espírito de cidadania, a gente pode ter os melhores índices, mas o índice que vai mostrar que esse país é diferente é o índice que vai dizer: crianças e adolescentes no Brasil são respeitados e se desenvolvem integralmente. Marida, o nosso programa passa muito rápido e a gente está se encaminhando para o final.
Eu deixo esse espaço aberto, já aproveitando, agradecendo a sua colaboração aqui com a gente da Comissão Justiça e Paz, você que nos ouve pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, no nosso programa de Justiça e Paz. E chegou agora, eu estou conversando com Marilda Lima, que é uma das coordenadoras da Pastoral do Menor Nacional. Eu adorei que você tratou do tema do Conselho Tutelar, porque a gente tem uma missão de irmos até os colégios eleitorais, irmos votar nas pessoas que se capacitam para serem conselheiros tutelares. Ser candidato a conselheiro tutelar é diferente de uma eleição comum, porque a pessoa tem que primeiro passar numa prova, conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela tem que ser apresentada por algum órgão de lisura que diz que ela tem um perfil para essa área. Ela tem que ter uma experiência com crianças e adolescentes que seja reconhecida, de um tempo mínimo de contato, que é 3 anos. Então, é bastante interessante essa ideia de uma eleição onde as pessoas são vocacionadas e capacitadas para esse processo, né? Então, assim, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa de Justiça e Paz, e eu deixo esse espaço aberto para você fazer a sua despedida e aproveitando os nossos ouvintes, informando que na sequência vocês ficam com o Evangelho comentado por Simone Furquim e as palavras de Dom Paulo César no seu programa semanal, logo após o nosso programa de Justiça e Paz. Por favor. Eu vou terminar aqui. E eu quero terminar com uma poesia que eu gosto muito, que é da Gabriela Mistral, que ela diz assim: seu nome é hoje. Somos culpados de muitos erros e faltas, porém nosso pior crime é o abandono das crianças, negando-lhes a fonte da vida. Muitas das coisas do que podemos fazer, precisamos fazer, podem esperar. A criança não pode. Agora, nesse instante, é o momento que seus ossos estão se formando. Seu sangue também o está. E os seus sentidos estão se desenvolvendo. A ela não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Então, que nessa tarde a gente renove esse compromisso com todas as crianças e adolescentes, sejam as crianças das nossas famílias. Dá uma olhadinha como está seu filho, seu neto, seu sobrinho. Será que ele está tendo espaço de escuta? Será que a gente acolhe, a gente brinca? Será que a gente tem tido tempo de brincar, de falar, de deixar um pouco o celular, a toda essa parte digital e fazer esse contato, pular uma amarelinha, brincar de corda, criar esses espaços brincantes para as crianças, tão importante que é a convivência familiar e comunitária, que a gente olha aquela criança que está abandonada, que está precisando da nossa mão e que a gente construa essa rede de proteção no nosso país e pelo mundo. E esse chamado que o Papa Francisco faz, vá para as fronteiras e encontre, vá até aquele desconhecido, estenda a mão e vamos mudar esse país para o bem de todas as crianças e adolescentes. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma boa noite para você que nos acompanha pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM. Este foi mais um programa de Justiça e Paz. Fiquem com Deus e uma boa semana. Olá, ouvintes! Hoje celebramos a festa de Santa Maria Madalena. A liturgia é João, capítulo 20, de 1 a 2, 11 a 18. No Evangelho, Jesus ressuscitado se apresenta a Maria Madalena. É neste momento que o Evangelho revela o mistério pascal. Jesus vence a morte e ressuscita. Os 4 evangelhos nos informam que Maria Madalena foi a primeira receptora da Boa Nova e a primeira apóstola a anunciar a ressurreição de Jesus. Por este motivo, nos primeiros séculos, as comunidades cristãs consideravam Maria Madalena como apóstola dos apóstolos. Ela era venerada. O seu ícone representava com um manto azul, simbolizando o poder,
o vestido vermelho, simbolizando a vida, segurava numa mão um ovo, símbolo da portadora do anúncio da ressurreição, e na outra mão uma luz, símbolo da vida. Além de ser a primeira apóstola, Maria Madalena era mestre. Vários ícones a representam com o livro na mão. Infelizmente, a misoginia, que é a aversão à liderança das mulheres, destruiu a imagem de Madalena e a transformou em prostituta, pecadora e mulher adúltera. Mas, em 2016, o Papa Francisco pede perdão pela interpretação equivocada da Igreja e proclama o dia 22 de julho o dia de Santa Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. Após a execução de Jesus de Nazaré, o que aconteceu com os seguidores e seguidoras? Alguns fugiram com medo, outros formaram comunidades, conversavam tudo sobre o que Jesus ensinou e dá novo sentido à ideia da ressurreição. Essa foi a comunidade cristã liderada por Maria Madalena. A leitura de hoje nos diz que não há mais motivo para chorar e procurar por Jesus. Agora é tempo de alegria para os cristãos. A voz do Senhor é reconhecida, é a voz do pastor. Ele a chama, Maria. Ela então responde, meu grande mestre, meu mestre querido. O Evangelho nos diz que Maria viu Jesus ressuscitado, mas não deve retê-lo. Isto porque a fé não pode ficar presa ao acontecimento da ressurreição, deve ir além. A fé é compreender que na sua ausência ele está presente como Deus. Em vez de segurar Jesus, Maria Madalena anuncia à comunidade que Jesus sobe à glória do Pai, Ele é o Senhor. Nós somos testemunhas desta ressurreição porque carregamos conosco a fé no Cristo libertador, daquele que ensinou um projeto de inclusão de todos e todas na pertença à filiação divina, na pertença à salvação, à equidade de gênero, à prática da solidariedade, da justiça social. A ressurreição continua sendo testemunhada por cada um de nós que temos fé e que vivemos o Cristo encarnado em nosso pensar e agir em nossas vidas, na vida em comunidade e na sociedade, buscando seguir o que Ele nos ensinou, com alegria e sem medo dizer, vi o Senhor.